todos no masculino. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Quem entendeu, pode dizer amém? Então, 1 Samuel, capítulo 17. E deixe aí aberto. Irmãos, eu quero falar para os irmãos, não é propriamente sobre a batalha entre Davi e Golias, que certamente é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. O interessante é que a batalha mais famosa da Bíblia, uma das mais famosas, não foi travada entre dois exércitos, mas entre duas pessoas, Golias e Davi. E eu quero nesta noite, baseado nessa história, destacar algumas marcas da pessoa que se destaca na obra de Deus. Marcas de uma pessoa que se destaca na obra de Deus. Porque Davi, irmãos, foi um dos personagens que mais se destacou na Bíblia. Há quem diga que depois do nome de Jesus, o nome de Davi é o mais conhecido e até o mais mencionado na Bíblia. Jesus, Davi, Moisés, Abraão, são nomes muito conhecidos. É difícil ter um crente, ter alguém que nunca ouviu falar da batalha travada entre Davi e Golias. Mas eu não vou entrar na questão da batalha em si. Eu quero olhar para o exemplo de Davi e extrair aqui algumas marcas da pessoa que se destaca na obra de Deus. A primeira marca da pessoa que se destaca na obra de Deus é que esta pessoa está disposta a realizar as tarefas simples. Pessoas que se destacam na obra de Deus são pessoas dispostas a realizarem tarefas simples. Olhe comigo o capítulo 17 e o versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Quem lê esse versículo aqui isolado, não entende exatamente o que é que isso significa. Jessé, pai de Davi, estava dando a Davi uma tarefa de escravo, uma tarefa de servo. Jessé estava dando a Davi a tarefa de levar lanche para os soldados, para os guerreiros. Os irmãos de Davi estavam no campo de batalha. Davi não havia sido alistado no exército de Israel, porque ele não tinha ainda idade de guerreiro. Mas seu pai Jessé lhe dá uma tarefa de servo, de levar para os seus irmãos um lanche, uma merenda, e também trazer para Jessé as informações acerca dos seus irmãos, saber como é que eles estavam. Isso daqui, irmãos, é tarefa de escravo. Era uma tarefa muito simples. Agora, com um detalhe: nessa ocasião, Davi já havia sido ungido rei de Israel. Aconteceu no capítulo 16. Ele já era rei. Se você olhar o capítulo 16, a partir do versículo 14, você vai perceber que Davi tinha acesso ao palácio do rei Saul. É necessário ler esta passagem, 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14. Olha: tendo se retirado de Saul
o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Esse enviado de Deus aqui, não é que Deus enviou um espírito maligno, Deus simplesmente permitiu. Deus permitiu Saul ser atormentado por um espírito maligno. Versículo 16: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, aqui são os servos de Saul falando para ele, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Não era só tocar, era tocar bem. 18: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita. Olha as qualidades de Davi aqui, irmãos, ó. Que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavra. Sabe o que é sisudo em palavra? Alguém sério naquilo que diz. Um homem que diz e cumpre, diz e segura a palavra. Não é menino, é um homem sisudo de palavra. De boa aparência, ainda era bonito, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé e disse: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro, um homem de confiança. Então observe que Davi já havia sido ungido rei de Israel e era um homem amado pelo rei, que tinha acesso ao palácio e ao quarto do rei. Não era um homem qualquer. E mesmo assim, ele está disposto a fazer uma tarefa simples. Ele não se recusa. Poderia dizer: meu pai, eu já sou rei de Israel, eu tenho acesso ao palácio do rei, eu toco harpa para o rei se acalmar, eu entro na câmara do rei, eu entro nos lugares mais próximos do palácio. Não, envia outro. Isso aqui é serviço de servo, levar mantimento para soldados. Mas Davi não faz isso. Pessoas que se destacam na obra de Deus são pessoas dispostas a executarem tarefas simples. Vez ou outra a gente encontra quem quer cantar no púlpito, quem quer pregar no púlpito, quem quer aparecer, quem quer estar na mídia, quem quer estar no pelotão de frente, mas na hora de trabalhar nos bastidores, os trabalhos simples, as tarefas simples, aí você tem dificuldade de encontrar. Grave o que eu vou dizer e não esqueça nunca mais: as pequenas tarefas abrem portas para grandes oportunidades. Vou dar uma dica para você. Eu nunca olho para um obreiro em potencial só porque ele prega bem. Eu nunca olho para alguém que eu quero colocar em um cargo só porque canta bem. Eu nunca olho para alguém que possivelmente vai estar ao meu lado, sentado no púlpito, só porque se veste bem, fala bem. Eu sempre levo em consideração as pequenas tarefas. Posso contar com ele para carregar uma cadeira, carregar um banco, limpar uma sala, varrer a igreja, limpar um banheiro? Ou só aparece na hora das festas? Ou só aparece no momento das pompas, dos holofotes, do palco? Davi se destacou e chegou a ser padrão para os demais reis de Israel, porque foi um homem desde novinho disposto a realizar
tarefas simples. Desconfie de pessoas que nunca estão dispostas a executarem tarefas simples. Coisas que não aparecem, coisas nos bastidores. Você chega, a igreja já está aberta, já está limpa, o banheiro está limpo, está tudo ligado. Alguém fez isso, alguém que não aparece, que chega primeiro e que sai por último, não aparece. E essas tarefas de bastidores, de trabalhar atrás das cortinas, são as tarefas mais difíceis de serem preenchidas. Pequenas tarefas abrem portas para grandes oportunidades. Por isso que a Bíblia diz para nós não desprezarmos o dia das pequenas coisas. Saul saiu para procurar jumentas, voltou como rei de Israel. Um menino saiu de casa com um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Foi o instrumento que Deus usou para alimentar mais de 5.000 pessoas. Davi saiu para levar alimento para os seus irmãos, voltou como o conquistador que derrotou um gigante que nenhum exército teve coragem de enfrentar. Às vezes para você é só limpar um quarto, mas para Deus é uma porta que pode se abrir para grandes oportunidades. Para você parece só juntar um copo no chão, mas para Deus é uma porta aberta para uma grande oportunidade. Pessoas que se destacam na obra de Deus são pessoas dispostas a executarem tarefas simples. Mas vamos mais. Pessoas que se destacam na obra de Deus são pessoas dispostas a enfrentarem desafios. Olha o capítulo 17 e o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Sabe o que é isso daqui? Davi estava se prontificando a lutar contra aquele gigante. São pessoas dispostas a enfrentar desafios. Não é aquela pessoa que diz: eu nunca fiz, não sei como é que faz, então eu não vou fazer, eu não quero, essa tarefa não é para mim. Pessoas assim dificilmente se destacam na obra de Deus. Ele quer tudo pronto, quer tudo na boca, quer tudo preparado. Se exige dele algum esforço, se é um desafio, ele cai fora. Eu comecei a dirigir congregação, irmãos, com 16 anos de idade. Eu não sabia como se dirigia um culto direito. Eu não sabia como é que se apresentava aos visitantes. Quando eu fui apresentado em uma reunião pelo pastor Meton para os obreiros de Santa Inês, eu ouvi muitos obreiros levantar e dizer: o que é que esse menino vai ensinar? Será que esse menino sabe pelo menos dirigir um culto? Esse menino sabe apresentar uma autoridade, um prefeito que chegar no culto? O que é que esse menino vai fazer na frente de uma igreja, de uma congregação? Para mim era um grande desafio. Naquela época, nunca que a igreja havia apresentado um jovem para dirigir uma igreja, muito mais um jovem solteiro, 16 anos, não, foi um grande desafio. Agora, pela misericórdia de Deus, e a Deus a honra e a glória, hoje sou pastor pela bondade de Deus, coordeno uma das maiores áreas de Santa Inês, sou o segundo vice-presidente da igreja, para a glória de Deus. Mas tudo isso começou porque com 16 anos eu aceitei um desafio. Pessoas que se destacam na obra de Deus são pessoas dispostas a enfrentar desafio. Se você não quer enfrentar desafio, dificilmente você irá chegar naquilo que Deus tem reservado para você.
Mas não é só isso. Pessoas que se destacam na obra de Deus são aquelas que sabem lidar com críticas. Olha o capítulo 17 e o versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, irmão de quem? De Davi. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Falar aqueles homens, ele ouviu o que é que Davi falava, que queria guerrear, lutar contra o gigante. Acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Irmão, isso aqui era um irmão de Davi. Sabe o que ele estava dizendo? Eu conheço a tua presunção. Tu estás aqui admitido. Tu veio aqui, foi só para curiar a guerra. Eu conheço a maldade do teu coração. Irmãos, e Davi foi lá, foi levar alimento para eles. Agora um irmão que conhecia Davi, se levanta e diz: tu és cheio de maldade. Eu conheço a tua presunção. Quem tu pensas que é? Tu és um pastor de um pouquinho de ovelhas. Quem tu pensas que é para lutar contra um gigante? Isso aqui é crítica. Se fosse hoje, entraria num quarto, trancaria a porta e dizia: não falo com mais ninguém, não quero mais ver ninguém. Pessoas que não sabem lidar com críticas. Sabe o que é que Davi faz? Está aí no versículo seguinte, irmão. Respondeu-lhe Davi: que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou, quer dizer, virou as costas e foi tratar da vida dele. Está no versículo 30. Pessoas que sabem lidar com crítica. Se você não sabe lidar com crítica, que tudo te ofende, que tudo dá vontade de largar cargo, de largar a igreja, de mudar de ministério, não vai chegar muito longe. Não tem como fazer alguma coisa para Deus e não ser criticado. Todos aqueles que se propõem a fazer alguma coisa para Deus sofrerão críticas. E se você não souber lidar com elas, você nunca vai fazer nada. Se Davi fosse atrás do que o seu irmão estava dizendo, teria virado as costas, voltado para casa, todo melindosozinho: papai, Eliabe disse que eu sou mau, que eu sou presunçoso, que eu fui lá e foi curiar a guerra, papai. Não. Ele disse: o que foi que eu fiz de errado? Eu só fiz uma pergunta. Virou as costas e foi cuidar da sua vida. Agora tem um versículo na Bíblia que eu amo esse versículo demais. Você vê se eu anotei ele aqui. É 1 Samuel, coloca no telão aí, irmão. Capítulo 10, versículo 27. Coloca na versão atualizada, essa que eu estou lendo. Não é a NAA, não. Mas os filhos de Belial disseram a quem? A Saul, porque Samuel, que ungiu Saul, estava apresentando Saul para o povo. Esse aqui é o novo rei de vocês. Aí, os filhos de Belial, ou seja, gente mal, do coração ruim, disseram: como poderá este homem nos salvar, ou salvar-nos? E fizeram o quê? E desprezaram e não lhe trouxeram presente. O que foi que Saul fez, irmão? Leia, irmão, está aqui no telão. Saul fez de quê? De surdo. Eita. Quando se fala de Saul, só fala mal dele, né? Só que esse homem também teve momentos acertados na vida. Chegaram e disseram: quem esse aí pensa que é? Desprezaram ele e nem deram presente, porque fazia parte da cultura os servos trazer presente para o seu rei. E esses homens ruins aqui disseram: esse daí não vai poder fazer nada por nós. Desprezaram ele e nem trouxeram presente. Mas Saul se fez de... Irmão, não é tudo que a gente tem que ouvir, não, irmão. Tem hora que você tem que se fazer de surdo. Ouça tudo, mas ouça assim, ó. Tchu, tchu.
Se você ouvir aqui, guardar aqui, já era. Tem coisas que você ouve, mas não escuta. Tem outros que estão dizendo, tá bom, opa, é mesmo, tá. Deixa. Saul se fez de surdo. Se você não souber lidar com crítica, não vai se destacar na obra de Deus. Agora, eu não devo e não posso negar que crítica dói. Ainda mais se ela é aquela crítica maldosa, não, ela não é construtiva, é só para te lançar para baixo, dói. Não é fácil saber lidar com crítica, mas todos aqueles que sabem lidar com crítica se destacam. A crítica dói quando ela vem daqueles que deveriam estar do teu lado. Irmão, isso aqui era o irmão de Davi. Se fosse dos filisteus, tudo bem, mas do irmão. Sabe o que é que machuca mais? É quando a crítica vem daquele que cena do teu lado, daquele que bate no teu ombro, daquele que você ora por ele, que você aconselha, que você se desgasta. Dói. Sabe quando é que dói a crítica? Quando vem daquele que te conhece melhor do que os outros. Porque ninguém para conhecer Davi melhor do que o seu próprio irmão. Ele sabia que Davi era um homem íntegro. É alguém chegar para você e dizer, está vendo fulano de tal, não vale nada, não presta para nada, e você sabe, conhece a pessoa, sabe da integridade dela e diz, é mesmo, ele não presta para nada, para apoiar a crítica. E você sabe e conhece a integridade, a índole daquela pessoa, e em vez de apoiar, de ajudar, de dar força e cortar aquela murmuração, apoia, aí dói. Quando vem daquela pessoa que será do teu lado, e aquela que te conhece mais do que as outras pessoas. Era um irmão, porque um inimigo, irmãos, a gente sabe lidar com ele porque é um inimigo declarado. O pior inimigo é o inimigo disfarçado de amigo. São os Beliais disfarçados de irmãos. Aí é difícil. Sabe por que Israel foi pego agora de surpresa? Porque houve todo um planejamento, e estão se investigando se não tinha gente lá dentro do território de Israel, que o Hamas treinou durante um ano, para invadir Israel. Treinaram durante um ano, construíram lá na faixa de Gaza, no território deles, bairros de Israel, para saber por onde entravam, como iriam fazer. Prepararam máquinas para voarem sobre o muro, barcos para ir sobre terra, para ir sobre mar, prepararam soldados para entrar a pé, souberam o que iriam fazer. Israel, que investe 4 bilhões de dólares por ano em armas, em equipamento, tecnologia e treinamento, não percebeu que durante um ano o inimigo treinava para invadir o seu território. Como pode isso? Se suspeita, e vai aparecer a verdade, que alguém que era de lá veio para cá, ou alguém daqui entrou para lá e se fez de amigo. Estão se investigando. Mas a pior coisa que tem é lutar, não é contra um inimigo, é lutar contra um inimigo disfarçado de amigo. E Davi soube prevalecer e se destacar, porque ele soube lidar com essas coisas. Mas vou encerrar. Primeiro, a pessoa que se destaca na obra de Deus,
é aquela disposta a realizar tarefas simples. É a que está disposta a enfrentar desafios. É a que sabe lidar com as críticas. Outra é aquela pessoa que não quer ser o que ela não é. E aí está no capítulo 17, do versículo 38 a 39. Que é isso? Levam Davi para Saul, e Saul diz: tu vai lutar mesmo? Vou. Então pega as minhas vestes, minhas armas, as minhas armaduras, se veste com elas, vai lá lutar contra o gigante Golias. Aí Davi vestiu, até que colocou a roupa de Saul. Só que na hora de andar, de se locomover, de se mover, não deu certo. Sabe o que é isso aqui? Davi nunca quis ser o que ele não era. Davi não sabia lidar com as armas de Saul. Davi era um jovem, Saul era um dos homens mais altos de Israel. A roupa dele era comprida, era grande. Chegam a dizer que do pescoço para cima ninguém era maior, mais alto do que Saul. Então aquela roupa não daria certo para Davi. Sabe o que é isso? É alguém que chega no púlpito aí muda a voz. Esta noite eu quero... É alguém que finge que quer ser aquilo que não é. É aquela pessoa simples, mas quer ter uma Ferrari. É aquela pessoa que ganha um salário, mas quer viver como se ganhasse 5. Davi nunca quis ser aquilo que ele não era. Para encerrar, pessoas que se destacam na obra de Deus são pessoas que confiam inteiramente, completamente em Deus. Está no capítulo 17, versículo 45, quando Davi diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não disse: eu vou a ti com as minhas habilidades, eu vou a ti com esta funda e 5 pedras, eu vou a ti com a habilidade de quem já matou um urso e um leão, eu vou a ti com a capacidade de quem toca a harpa e o espírito maligno sai. Ele não disse nada disso. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. E aqui, senhores, eu quero dizer aqui uma coisa que eu tenho observado. Até a oração que nós fazemos, muitos de nós oramos errado. Porque muitos oram e diz: amém. Tudo de peço, amém. Você está pedindo em nome de quem? Está orando em nome de quem? Na autoridade de quem? Toda oração precisa se encerrar em o nome de Jesus. Tudo eu te peço em nome de Jesus. Ou seja, isso vai acontecer não é porque eu estou pedindo pelos meus méritos, pelo meu nome, na minha capacidade. Não, isso vai acontecer e eu estou te pedindo que aconteça é por causa do nome de Jesus. Foi isso que Davi disse nas entrelinhas: eu vou a ti, não é no meu nome, não é no nome do meu pai, não é nas minhas habilidades, não é no meu braço, eu vou a ti, é em nome do Deus dos exércitos. Toda oração que forem fazer, por bondade, encerrem dizendo: eu oro, eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Tem obreiros orando e encerrando só com o amém. Está errado, irmãos. O próprio Jesus disse: tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ele nos dá é por causa do nome de Jesus.
dos méritos de Jesus, por causa do favor de Jesus, da graça de Jesus, da bondade de Jesus, da autoridade do nome de Jesus. Tudo deve ser no nome dele. Quem derrubou o gigante não foi simplesmente a pedrinha, mas foi a força de Deus, através daquela pedrinha que carregava a autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Uma pedrinha, irmão, não tinha capacidade de derrubar um gigante preparado para matar, de quase 3 metros de altura. E por que derrubou? Foi por causa do nome do Deus dos Exércitos que conduziu aquela pedra. Quem batiza é o nome de Jesus, quem cura é o nome de Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem enche é Jesus, a igreja é de Jesus, o pregador é de Jesus, o cantor é de Jesus, não é do pastor, não é teu, tudo é dele, é por ele, para ele, tudo gira em torno dele. É o nome de Jesus, é o nome dele que precisa aparecer. Cante no nome dele, pregue no nome dele, ore no nome dele, é no nome de Jesus. Quando não fazemos no nome dele, estamos fazendo no nosso e não funciona. Quando não fazemos no nome dele, fazemos pelos nossos próprios esforços e não funcionam. Só dá certo se fizer confiando inteiramente no nome de Jesus. Quem entendeu pode dizer amém? Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida e permaneça firme com o Senhor Jesus. Que esta palavra fique gravada em seu coração. Pessoas que se destacam na obra de Deus são pessoas dispostas a realizar as tarefas simples. São as que estão dispostas a enfrentar desafios. São as que sabem lidar com as críticas. São aquelas que não fingem ser o que não é e que confiam inteiramente em Deus. Fazendo assim, iremos ser abençoados e prósperos para a glória do nome de Jesus. Deus nos